Olá, alunos. Eh, Hoje nós vamos iniciar aqui a nossa aula, relembrando aí uma situação de função, né, que a gente viu um pouquinho na aula passada, né, relembrando aí alguns conceitos, mas isso aqui vai servir de base para a gente poder entender, né, o fundamento da disciplina que nós vamos ter, que são derivadas, ok? Então vamos recapitular algumas coisas, só para a gente poder entender. Então, bom, quando a gente fala de função, né, relembrando, a gente sempre tem que ter a ideia de que uma coisa sempre vai acontecer em relação à outra, né? Por isso, né, lembrar de função, em função de alguma coisa. Então, normalmente a gente trabalha, né, com as informações em função do x, né? Então, eu tenho aqui o meu gráfico, eu tenho aqui o eixo do x, né? E tenho aqui o meu eixo do y, né? Que a gente já conhece, a gente já sabe que funciona dessa forma. Muito bem. Uma coisa que eu tenho que relembrar e pedir para vocês gravarem é assim: a partir de agora, sempre que a gente for trabalhar com uma expressão de derivadas ou que vai aparecer uma situação de função, então esse meu y ele vai ser sempre o resultante de uma função de x. Então sempre vai acontecer dessa maneira, tá bom? Não vai aparecer o y efetivamente, né? Mas é sempre alguma coisa em função do meu x, ok? Bom, vamos começar então aqui com um exemplo para a gente poder entender alguns fundamentos. Então, eu tenho aqui uma expressão e essa expressão já é assim, ó, eu tenho uma função de x que vai ser 2x mais 1. Essa é a minha função, tá? É, tudo que acontecer nesse eixo do x é que vai acontecer o meu resultante aqui no eixo do y, né? Porque vai ser algo em função do meu x. Então vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui então, simples, com o número 1, ok? Então, quando o meu x for 1, né? Então aqui no gráfico, vamos já colocar o número 1 aqui, ó. Então o número 1 vai ser mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, quando o meu. Agora eu vou querer saber o que vai acontecer nesta linha do y, né? Que é a minha linha da função em relação ao 1. Então, se o meu x é 1, onde for x, eu vou ter que substituir. Então, 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Ok? Então, qual que é agora a minha função, né, que é o resultante dessa expressão? É o 3, né? Então, vamos marcar aqui, ó. Aqui vai ser mais ou menos o 1, aqui vai ser mais ou menos o 2, o 3 vai ficar mais ou menos aqui. Ok? E aqui, então, eu vou fazer a ligação, tá? Mais ou menos aqui, ó. Ótimo. Pronto. Então, até aqui tranquilo, né? O que aconteceu em relação ao y foi em função do que eu encontrei, do que eu achei no x. Agora vamos para um outro número aqui, ó. Vamos colocar o número 3 aqui, ó. Então, quando o meu x for 3, então o 2 está aqui, o 3 vai estar aqui. Quando o meu x for 3, né? Não é o x aqui, agora aqui vai ser 3, né? Porque eu estou substituindo o x pelo 3. Qual que vai ser esse resultante? 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, o meu f de x vai ser o 7. Então, vamos colocar aqui. 3, 4, 5, 6, 7 vai ser mais ou menos aqui. Muito bem. Deixa eu ver se com a régua aqui eu consigo não deixar muito torto aqui. Então, ó, vai ser mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Ok? Ótimo. Bom, com essas duas informações, eu já consigo descobrir que esse meu gráfico aqui ele vai funcionar dessa forma, né? Ó, eu vou ligar esses dois pontos, ele vai ser um gráfico assim.
ele vai ser um gráfico, né, crescente, né? Essa função é uma funçãozinha de primeiro grau, né, porque só tem um x aqui, então meu gráfico vai se demonstrar dessa forma. Bom, muito bem, até aí sem problemas, né? O que eu queria descobrir agora é qual que é a minha taxa de variação em relação a essa expressão. Então, como que eu vou descobrir, né? Qual é a relação do 3 para 7? Qual vai ser a relação do 7 para o próximo número, né? Porque aqui eu tenho uma reta, então eu vou ter uma relação sempre crescente em relação à minha função aqui, ok? Então, como que eu vou fazer? Bom, no primeiro momento, eu vou, né, descobrir qual que é essa diferencinha aqui, ó, ok? E depois eu vou querer descobrir qual que é essa minha diferença aqui, ó. Ok? Então, essa diferença e essa diferença. Eu vou fazer aqui mais, um pouquinho mais forte aqui, ó. Pronto. Bom, vamos começar a dar nomes para isso, para a gente poder entender essa relação. Essa diferença está nesse eixo do x, eu vou chamar isso aqui de delta x. E como essa diferença está aqui no eixo do y, né? Então eu vou chamar essa diferença aqui de delta y. Para que eu ache a relação desse delta y para esse delta x, eu vou fazer uma divisão aqui, ó. Delta y dividido por delta x. Bom, eu consigo descobrir esses números, né? Consigo. Porque, vamos lá, ó, o meu ΔX, o meu ΔY, não é esta diferença? Bom, qual que é a diferença que eu tenho? Está aqui, ó, é do 7 que vai para o 3, é esse pedaço. Qual que é essa diferença aqui, ó? 7 para 3, 4, né? Dividido, qual que é essa diferença aqui, ó? É o ΔX, é essa aqui, ó. É o meu 3 menos 1. 3 menos 1 igual a 2. Agora que eu já tenho os números, quanto que é esta relação aqui? Ó? 4 dividido por 2 dá 2. O que significa esse número 2? Esse número 2 significa a taxa de variação que eu vou ter em relação ao meu x. Ou seja, a cada momento que o meu x avançar uma parte, eu vou ter uma relação de dois números. Né? Então, a cada avanço, né? Conforme o meu número do x vai crescendo, a minha taxa em relação ao meu eixo do x vai ser sempre 2. Vamos ver se isso dá certo aqui? Vamos provar? Então, vamos para mais uma expressão aqui. Ó. Vamos fazer aqui o f. Vamos pôr aqui uma função, né? Vamos pôr o 2 aqui, ó. Vamos pôr o 2. Quando o meu f de x valer 2, quanto que vai ser o resultado? Então, se o meu x agora é 2, né? Então 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Ok? Poderia preencher aqui no gráfico, mas vocês já entenderam como funciona. Então percebam agora, vamos ver se essa relação aqui faz sentido. Quando o meu x é 1, o meu resultado da função é 3. Percebam, 1 mais 2 igual a 3. Então eu tenho essa primeira relação. Quando o meu x avança um número, o meu resultado ele é o que em relação ao anterior? Ele é a soma do 3 mais 2. Vejam, houve um acréscimo, né? Houve uma taxa, uma variação de 3 para 5, que é o 2. Quando o meu x ele é 3, ou seja, o meu x avançou, tá vendo? Ele avançou de 1 para 2, depois avançou de 2 para 3. Quando ele avança de 2 para 3, qual que é a relação do meu resultado em relação ao anterior? Também é uma taxa de variação de 2. Então, olha, de 5 para 7 é igual a 2. Ok? Então, nesse primeiro momento, a gente relembrou,
a situação da função, né? Nós relembramos aqui também como é que constrói esse gráfico e começamos a descobrir como que funciona essa taxa de relação quando a minha reta, né, ela é positiva e constante. Então, sempre que eu acrescer um número e esse número for um avanço do x, o resultante sempre vai ter uma taxa de variação de dois números, ok? Então, mostramos aqui com esse exemplo, né, rapidinho, como que isso funciona, tá bom? Vamos fazer mais um para provar rapidinho? Então vamos lá, ó. Vamos pôr um 4 aqui, né? A gente pode trabalhar com vários números, mas vamos pôr na sequência aqui, ó. 2, né? Eu estou colocando colorido aqui. Então vamos lá, vamos pôr o 4 aqui, ó. Quando o meu x é 4, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Qual que é a taxa de relação do 7 para o 9? É 2, ok? Então, demonstramos aqui num gráfico constante, né, como esse, como que funciona essa taxa de, essa relação, né, esse avanço, né, vamos chamar de taxa de variação, ok? Vejam este gráfico agora. Esse gráfico agora ele já não eu já não tenho números, né, eu não tenho informações, porque agora eu vou partir da definição, né, da expressão gráfica em função do próprio gráfico e em função dessas informações que nós achamos aqui. Eu vou usar as mesmas, o mesmo tipo de raciocínio para a gente agora trabalhar com esse tipo de gráfico, né, onde a gente tem aqui um gráfico, vamos dizer, irregular, né? Ele não é uma linha reta, então nós vamos trabalhar com isso. Bom, como que eu vou descobrir qual é a relação de um número para outro, né? Então aqui eu preciso ter aqui a base, né, de onde eu vou começar com as informações. Então, primeiro, né, vamos começar aqui imaginando que eu sempre vou depender de uma informação aqui, né, e que essa informação vai ser em função dessa, ok? Então, esse aqui é o eixo do x, beleza? A gente já sabe. Então, suponhamos que eu vou ter um número qualquer aqui, tá bom? Eu vou ter um número qualquer. Eu vou colocar um número x aqui, né, o eixo do x. Eu vou colocar um número x aqui, ó. Beleza? Qual vai ser a relação desse número em relação a esse x? Vamos pensar agora não em relação a números, mas em relação às expressões. Concordam que essa linha, ela não vai ser um número em função desse x? Então, se eu não sei qual é esse número, eu sei que o resultante dela, né, eu vou pôr aqui eu já tenho a linha, tá? Eu não tenho, eu não preciso fazer o gráfico porque ele já está aqui, ó. Então eu vou fazer aqui aquela linha e vou fazer aqui, ó. Muito bem. Bom, que número que tem que aparecer aqui para me dar esse x? Eu não estou trabalhando com números, é só com raciocínio. Se esse número vai acontecer em função desse x, então é evidente que esse número vai ser um número em função do x. Concordam? Quando eu tiver um x aqui, eu vou perceber esse número aqui, tá bom? Eu estou trabalhando com as expressões, ok? Agora, eu vou ter aqui um outro x. Eu vou ter um outro número aqui, ó, ok? E esse número aqui, ele vai chegar até aqui, ó. Vamos raciocinando agora com as expressões. Muito bem. Quando eu tenho, eu quero perceber qual que é a inclinação desta linha. Lembram que no exercício passado, ó, eu queria descobrir qual era a relação desses dois pedaços, ok? E aqui, ó, eu também quero descobrir uma relação para eu poder trabalhar com a expressão para descobrir qual que vai ser a minha expressão matemática para descobrir essa variação que eu vou encontrar aqui, ok? Então, olha,
eu vou fazer exatamente o que eu fiz da outra parte. Deixa eu pegar uma caneta aqui um pouquinho mais grossa. Aí a gente vai descobrindo aos poucos aqui, ó. Então, olhem, eu tenho aqui essa distância, né? Ó, eu vou ter essa distância, né? Lembram que aqui, ó, eu chamei essa distância de ΔX? Então, essa distância eu também vou chamar de ΔX. E eu tenho essa distância, ó. Lembram dessa distância? Ó, essa distância não era o meu ΔY, né? Porque eu me baseei por um gráfico constante. Então, ΔY. Muito bem. Fala, professor, mas espera aí. E esse número aqui, né? Como que eu vou encontrar esses dois números, né? O professor traçou, mas quais são esses dois números? Bom, vamos partir da seguinte premissa. Eu estou colocando os dois gráficos para ficar um pouco mais fácil para vocês. Vejam essa informação. Ó, aqui eu tenho números, não tem? Qual que é a relação desse 3 para esse 1? A relação desse 3 para esse 1 é justamente esse pedacinho ΔX, não é? Eu sei que é 2, porque eu tenho os números aqui. Mas e aqui agora? Qual é a relação que eu tenho desse número para esse? Ora, se a relação desse número para esse vai ser o x, né? Ó, vai ser esse número. Ó, aqui não era 1 mais o ΔX que dava 3. Então, aqui qual que vai ser a minha expressão? Esse número vai ser o x mais o quê? Mais esse pedaço, ó, que eu chamei de ΔX. Eu não estou trabalhando com números, estou trabalhando com expressão. Muito bem. Bom, professor, beleza. Tá, não estou trabalhando com números, mas eu estou entendendo. E esse número agora? Que número que é esse aqui? Ora, a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Esse número não era a diferença desse número para esse, que nós chamamos de ΔY? Vejam, aqui eu tenho números, né? Que eu chamei de ΔY, essa diferença. Qual que vai ser essa função aqui? Essa função vai ser uma função do meu x, né, ó, do meu x, que é esse aqui, ó. Mais o quê? Mais o ΔX, que é esse pedaço aqui, ok? ΔX, né, o que for aparecer aqui é justamente a expressão disto mais isso, ΔX. Ok? Deu para perceber agora? Eu encontrei aqui, ó, sempre a relação desses números, né? Nesse caso aqui, ó, eu tinha o 7, né? Que era o quê? Que era o 7 menos o 3. E esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, não é esse pedacinho aqui mais o ΔX? Não é isso? É essa relação que eu tenho para essa relação aqui desse gráfico, desse gráfico, né, constante, é essa expressão que eu encontrei para cá. Muito bem. Agora, o que eu preciso saber? Eu preciso saber, né, aqui eu tinha um gráfico, né, uma linha reta, e aqui eu preciso saber o quê? Ó? Eu preciso identificar essa reta aqui, ó. Eu estou encontrando essa reta aqui, ó. A partir desta reta eu vou ter uma outra expressão. Muito bem. Essa reta aqui, ela vai me dizer o quê? Ó, de novo, que eu tenho o meu ΔY. Opa, desculpe. Dividido pelo meu ΔX. Naquele outro gráfico, eu tinha números, né? Eu tinha o 4 e tinha o 2, só que aqui eu não tenho. Qual que é o meu ΔY?
O meu ΔY é o f de x, ó, tá aqui, mais ΔX menos o f de x. Não é a distância desses dois pedaços aqui, ó. Lembram que aqui não usei o 7 menos o 3, né, para encontrar o 4? Só que aqui eu não tenho números, então eu estou fazendo que é esse pedacinho aqui, é esse menos esse, ok? Que está expresso aqui, dividido por ΔX. Ok, foi a mesma coisa que nós fizemos aqui na expressão anterior. Muito bem. Agora percebam. Opa, só um minutinho, quase cai aqui a câmera, meu estúdio improvisado. Só que eu não quero essa reta, né? Eu quero descobrir qual que é a relação desta curva. Então vejam, eu tenho um ponto aqui e tenho um ponto aqui. Só que eu quero descobrir a relação dessa curva. Eu fiz essa expressão para a gente encontrar a definição dessa reta, mas isso eu já encontrei na outra expressão, mas eu não quero isso, eu quero essa curva. Só que essa curva, vocês percebam que ela tem vários pequenos pontos aqui, ó. Né? Ela tem vários pequenos pontos, né? E não me dão uma linha constante. Mas o que eu preciso fazer para descobrir um ponto o mais próximo possível para que me dê uma reta? Então vejam, se eu trouxer um ponto bem próximo aqui a esse ponto, mais próximo possível, deixa eu fazer aqui um zoom aqui, né? Aumentar isso aqui, ó. Eu vou aumentar isso aqui para cá, ó. Então imaginam que este ponto é esse pontinho aqui, ó. E eu vou colocar um outro bem próximo, o mais próximo possível. Mas estou colocando em zoom. Eu vou ter uma pequena reta. Só que isso aqui tem que ser muito próximo, muito pequeno. Então, quando a gente tem uma relação de proximidade, a gente pode dizer que este ponto aqui, ó, né, que é a distância que eu tenho daqui para cá, né, num eixo, esse número, ele vai ser o quê? Ó? Lembram que essa distância, ó, essa distância é essa pequenininha aqui, ó, ΔX. Esse ΔX, ele tem que ser um número muito próximo de zero, para que eu possa ter a relação de cada pontinho desse para descobrir uma variação. Nesse gráfico, eu descobri a variação numa linha reta. Eu consegui achar a variação, né, a taxa de variação de 2. Nesse caso, eu não consigo diretamente porque há uma inclinação pequena em cada relação desse ponto. Mas eu sei que quando esse ponto estiver muito pertinho, ele vai tender a zero. Nesse momento, a gente vai relembrar, ou vocês estão aprendendo, né, também, a relação de limites. Então, nesse momento, eu vou ter a expressão. Eu vou ter um limite, né, dessa expressão toda aqui, ó, de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX. Isso vai ser o limite de quando o ΔX tender a zero. Essa é a expressão matemática que vai me dar a variação de cada pequeno ponto nessa linha, que não é uma linha reta, né? Mas é uma linha curva, e essa expressão é a nossa expressão demonstrada da derivada. Vocês podem estar achando, puxa vida, que complicação, eu sei que é muito número, é muita definição, mas aqui a gente definiu a ideia básica da função, né? Ou melhor, da expressão da derivada. Daqui para frente, essa expressão ela vai ser resumida, né? A gente tem algumas formas de representar essa expressão, mas da maneira que nós fizemos aqui, relembrando um pouco das funções, mostrando para vocês
como é que funciona essa relação, né, da taxa de variação para uma reta constante e como que ela se comporta nessa situação que não é uma reta, né, mas é uma linha curva e aí eu não tenho um ponto exato. Mas a gente conseguiu aqui de uma maneira um pouco mais complicada, né, vamos dizer assim, mas usando o raciocínio simples, né, que nós usamos nesse exemplo, a demonstração de como a gente chega na expressão da derivada. Então a gente desenvolveu aqui a fórmula, né, da derivada. Mais adiante, né, agora eu vou passar algumas orientações em relação a essa fórmula e a gente vai fazer alguns exercícios e ao longo, né, do curso de vocês, essa compreensão vai ficar um pouco mais simples, tá bom? Então ficamos por aqui e até logo.